J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, uma empresa com ética e respeito ao cliente. Receita Federal disponibiliza consultas da restituição do imposto de renda que já estão disponíveis. Laje desaba no sábado em São Caetano do Sul. E ainda, Mega Sena acumula e próximo prêmio está estimado em 80 milhões de reais. Ministério da Saúde aponta que mais de 4 milhões de crianças e gestantes não tomaram a vacina da gripe. Troca de mensagens pode anular decisões de Moro, acreditam ministros do Supremo Tribunal Federal. E já em nossa sala de entrevistas, vamos receber o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni para uma conversa esclarecedora. Segunda-feira, 10 de junho de 2019, outono brasileiro. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, boa noite. Começando mais uma semana, sejam bem-vindos à edição desta segunda-feira do J Mais ABC. Como tema de abertura do editorial de hoje, vamos falar sobre a Receita Federal. Hoje, consultas da restituição do imposto de renda foram disponibilizadas. E se você tem algum valor a restituir, é bom ficar atento. Vamos conferir os detalhes na reportagem aqui do Matias Gaudi. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão pagos neste lote mais de 5 bilhões de reais a mais de 2 milhões e 500 mil contribuintes idosos com alguma doença grave ou alguma deficiência, sendo que 4,99 bilhões de reais são referentes ao imposto de renda de 2019. Os depósitos se iniciam no dia 17 de junho. Assim que abertas, as consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Há ainda o aplicativo para smartphones que facilita a consulta às declarações do IRPF. Além da consulta pela internet, ainda há a disponibilidade de consultar pelo telefone, no número 146, o Receita Fone. Então, reforçando, se você tem valor a restituir, não deixe de fazer a sua consulta. Agora, falando sobre a cidade de São Caetano do Sul. Olha que perigo, gente. Uma laje cedeu e fez a prefeitura do município remover 89 famílias do bairro Fundação. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Fernanda Fernandes. O fato aconteceu na noite de sábado no conjunto de Tiene, que é uma área particular. Desde então, estas famílias estão em casas de parentes ou na rede hoteleira disponibilizada pela prefeitura. Nesta segunda, o prefeito José Auríquio Júnior assinou convênio com o governo do estado para o programa Cidade Legal. Em 15 dias, a partir de um estudo, será definido se essas famílias terão regularização fundiária ou a inserção em um novo programa habitacional. E até sair o resultado, quem precisar ficará no abrigo municipal com estrutura da prefeitura em um centro esportivo no bairro Fundação. Agora um recado muito importante, olha só, nós estamos já no finalzinho do outono e a temperatura já caiu bastante, né? Fica muito frio nesta época do ano. E nós ficamos, claro, preocupados com as pessoas que infelizmente não têm um cobertor, não têm um agasalho para enfrentar esse frio. E olha que ação maravilhosa que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, iniciou. É a campanha do agasalho, que neste ano de 2019 não poderia ser diferente. E nós, é claro, preparamos um recado muito especial para você que quer participar desta campanha. Então confira aqui com a gente. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sãobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo.
Bacana, então tá dado o recado e se você quiser participar dessa ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe como participar. Lembrando que vamos doar coisas em bom estado. Vamos pensar que as pessoas vão usar essas roupas e agasalhos doados. Então colabore, você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Participe! E dando continuidade ao editorial de hoje, vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta segunda-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. Nessa quarta-feira, dia 12 de junho, o Cidadania Móvel, em Ribeirão Pires, estará no Jardim Luso, em frente à UBS, das 10 da manhã às 2 da tarde. Ainda no mês de junho, o equipamento percorrerá os bairros Jardim Vista Linda, Barro Branco, Jardim Iramaia e Vila Sueli, conforme cronograma de atendimento. E ainda, documento da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de julho de 2017 atesta que o monotrilho é o melhor modal para atender a demanda do Grande ABC na linha 18 Bronze, que ligará a região ao sistema metroviário da capital. O despacho, que leva a assinatura de Celso Jorge Caldeira, então coordenador da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões do Governo do Estado. Os profissionais que estão em busca de oportunidade de trabalho no Grande ABC podem contar agora com 767 chances disponíveis nesta semana pelos centros públicos municipais e também pela agência de recrutamento Luandre, que possui unidade em Santo André. A maior parte das oportunidades está em São Bernardo do Campo. São 367 vagas. E para encerrar, a primeira fase do cronograma de instalação dos borrachões nas estações da CPTM beneficiará apenas a Parada Celso Daniel, no centro de Santo André. A promessa do Estado é que a proteção seja colocada até abril do ano que vem. O investimento total do contrato, que contemplará 20 plataformas de 8 estações em todo o sistema, é de 7,2 milhões de reais. Muito bem. Esse foi então o nosso giro de notícias de hoje e você pode conferir muito mais em nosso portal parceiro da TV+, que é o seguinte, n7.abc.br, uma fonte inesgotável de informações. Então, acesse e confira. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. Troca de mensagens pode anular decisões do juiz Moro, agora atual ministro. Isso é a opinião dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já em nossa sala de entrevistas, vamos falar sobre esse assunto e vamos receber o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, como de costume todas as segundas-feiras. Nós voltamos em instantes com a segunda parte do J mais ABC de hoje. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do J mais ABC e olha só, os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram alarmados com a publicação pela The Intercept Brasil das mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e representantes da Força Tarefa da Lava Jato. Vamos acompanhar então os detalhes a seguir na reportagem do Vinícius Pazini. As mensagens revelaram que Moro orientou investigações e poderia até ter antecipado informações para o procurador Deltan Dallagnol sobre o caso da Lava Jato. Segundo a publicação, nas primeiras conversas durante hoje, alguns ministros acharam que já está claro que não se aplica um dos argumentos usados pela Força Tarefa da Lava Jato em sua defesa. Os procuradores afirmaram que as mensagens foram obtidas de forma criminosa e, por isso, invocam a teoria de uma prova ilícita que não pode ser usada para condenação. A expectativa agora é de que a divulgação das mensagens mexa com as posições de alguns dos ministros, especialmente da Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Neste domingo,
Foi divulgado a troca de mensagens entre o então ministro Sérgio Moro e Deltan, que é procurador do Ministério Público Federal. Em conversas no aplicativo de mensagens Telegram, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem da fase da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos do Ministério Público e deu broncas, como ele se fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. A Constituição de 1988 determina que não haja vínculos entre juiz e as partes de um processo judicial, para que não haja isenção. O juiz e a parte acusadora, neste caso, o Ministério Público, não devem trocar informações e nem atuar de fora de audiências. Através do Twitter, o atual ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou que foi muito barulho por conta de uma publicação no site de supostas mensagens obtidas por criminosos de celulares e de procuradores da Lava Jato. Leitura atenta, que revela que não tem nada ali, apesar das matérias sensacionalistas. Agora basta saber o que vai acontecer após o vazamento destas mensagens. Vamos até o estúdio do J mais ABC para saber um pouquinho mais de informações. É com você, Gil. Muito obrigado, Vinícius. Então, para falar um pouco mais sobre o tema desta reportagem, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Quando o assunto é importante e por acaso cai de segunda-feira, não poderíamos ter outro convidado senão o Dr. Antônio Carlos Gogoni. Seja bem-vindo mais uma vez, Gogoni. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço o convite para a participação. E um assunto que veio assim à tona num domingo à tarde, com uma questão envolvendo uma das figuras mais importantes do governo Bolsonaro, pelo menos que reunia o maior fator de credibilidade. E eu queria que você desse então a sua opinião sobre este momento político que nós vivemos, o que isso pode significar para a Lava Jato, que há 2 semanas teve uma baixa já, quando perdeu o COAF, e agora com esse escândalo, e muita gente dizendo então que alguns processos, principalmente as condenações do Lula, podem ser canceladas. Para quem é muito recente, obviamente, tudo isso que saiu, mas o pessoal já está querendo saber. Então, ninguém melhor do que você para começar a falar sobre isso. O artigo 127 da Constituição Federal, de 1988, a chamada Constituição Cidadã, sim, ela veda qualquer tipo de relacionamento entre as partes no processo, dentro do processo. Uhum. E o artigo, salvo o melhor juízo, 197 do Código Civil Brasileiro, também tem coloca a vedação legal uhum. e as atribuições do Ministério Público. Se houve realmente o que estão dizendo, configura-se uma infração ética do proeminente ministro Sérgio Moro, porque ele não deveria falar ao telefone, claro, nem com os procuradores, claro, e nem com o advogado das sim, partes. Sim. E isso realmente é reprovável. Uhum. Todavia, pelo que eu vi da reportagem, eu tenho que fazer uma ressalva. Eu acho que isso foi desconstitucionalizado, tiraram fora do contexto. Sim. E pegaram uma parte aqui, outra parte ali, e acabou montando um Frankenstein. Uhum. E se eu fosse advogado de defesa, evidentemente eu arguiria a nulidade do processo por inteiro em razão dessa falha. Mas ainda é muito cedo para poder prever alguma coisa. Fica claro que seria uma manobra para desestabilizar o governo num momento em que o governo precisa muito do apoio da Câmara, do Senado. Por exemplo, o Moro tem lá uma série de projetos que ainda nem foram olhados e agora, principalmente a Câmara, vai ficar em cima dele por causa dessa questão. E que isso realmente veio para desestabilizar. E o governo, embora ele tenha sido eleito pela grande maioria, dentro de uma democracia, ele não faz pela maioria, ele faz para todos. Para todos. Então, a própria minoria que não pôs aquele governo tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Isso vai abalar muito politicamente o Sérgio Moro? Eu digo o seguinte, nós precisamos olhar a política com um pouco mais de civismo, né? Uhum. O presidente, ele teve adversários até o dia da eleição. No dia seguinte à eleição, eleito, ele é presidente de todos. Sim. Não é presidente de uma parte do país. Não. Assim é a democracia, né? Assim é a democracia. E
não são sábias as pessoas que não pensam dessa forma. Uhum. E eu penso que é realmente mais uma etapa aí de tentativa de desestabilização do ministro Moro, Uhum. que deve realmente ser apurada, mas que não deve levar à queda dele. Se quiserem aprofundar com uma CPI, todavia é inoportuna uma CPI nesse momento, porque paralisaria todo o Congresso. Não tenha dúvida. E não tenha dúvida. aquilo que já anda vagarosamente iria parar. Ia travar. Exatamente. Bom, outros ministros na história recente da nossa democracia, afinal de contas, 88 são 31 anos, é um período muito jovem a Incipiente, democracia né? no país. Muita gente ainda está aprendendo o que é democracia. Exatamente. Eu acho que a população passou a entender um pouco mais sobre política nos últimos anos. Então, de 31, você pode ter, 15 de entendimento geral e participação geral da população nessa questão política e principalmente de democracia. Vários ministros já passaram por escândalos até piores e não caíram. Recentemente tivemos o ministro da Educação, que passou por um perrengue danado, foi substituído, mas ele segurou bastante tempo. E eu acho que isso realmente foi o que você disse, algo para desestabilizar, para tentar desmoralizar num primeiro momento, para ver o que acontece depois. O importante, na minha opinião, e eu gostaria que você comentasse, o Sérgio Moro sempre se baseou muito na Operação Mãos Limpas na Itália. Não diferente dele, o ministro da Justiça de lá era também o juiz responsável pela operação lá Mãos Limpas. Depois de um escândalo muito parecido, ele caiu e não teve futuro político mais na Itália. Você prevê isso para o Sérgio Moro? Não. Primeiro que eu não vejo perfil político no juiz Sérgio Moro. Ele foi um brilhante juiz, juiz de carreira. Uhum. No meu ponto de vista, como advogado, sempre julgou bem, Sim. dentro dos estritos limites dos autos. E, como volto a dizer, se realmente houve esse diálogo, precisa saber a inteireza do diálogo, Sim. entendeu? Não obstante ele tenha cometido uma falta ética, que agora ele já não é nem mais passível de pena, porque ele está fora da magistratura. E houve um episódio semelhante no governo do Itamar Franco, onde o ministro Henrique Argrives, o Argrives, ele também foi acusado de determinadas coisas e ele mesmo solicitou um espaço de tempo para que fossem comprovadas negativamente, que não fossem comprovadas as situações, e depois retornou. Eu não sei se seria o caso agora do ministro Moro, até porque pedir uma licença no início do governo, aí sim seria ruim. Também não é nem o perfil do ministro Sérgio Moro, ele é muito claro em o que ele faz, e a primeira coisa que ele disse foi, vamos aguardar, os fatos virão à tona e vão mostrar. Até porque eu acho que seria uma grande injustiça, Gogoni, eu não sei se você concorda comigo, não que os fatos, os meios justifiquem os fatos, aquela coisa toda, mas a gente está tirando foco de uma cambada de vagabundos, bandidos que foram condenados pela Lava Jato comprovadamente por uma outra coisa. Quer dizer, fica uma coisa, pode ser legal, mas é extremamente imoral. O conjunto da obra desfavorece o pessoal que esteve aí no poder durante os últimos 16 anos, né? Então eu não vejo, eu diria até que poderia até ter partido deles uma orquestração nesse sentido, juntamente com alguns setores da mídia, que eu respeito muito, admiro, mas tem setores que estão descontentes com o governo. E isso faz com que se insufle uma reação um pouco mais forte com relação ao... Bom, vamos aguardar aí um pouco mais para essa coisa tomar uma outra forma e a gente vai comentando aqui. Se alguém quiser falar um pouco mais sobre esse assunto, qualquer assunto jurídico com o Gogoni, vai aqui então os meios, os canais de comunicação. E-mail, Gogoni? drgogoni@gmail.com. Tá lá o telefone fixo. 44382210. E também aquele WhatsApp Business que a gente já está acostumado.
11 99735 6185. Segunda-feira que vem, Dr. Antônio Carlos Gogoni, entrevistado de hoje, volta para sua cadeira cativa e vamos ver qual é o assunto em destaque nessa semana para que você possa comentar na segunda. Estaremos à disposição. Obrigado, boa semana e siga o líder, não é verdade? Siga o líder. a todos nós. Boa semana a todos nós. Tchau, Gogoni. Obrigado. Até logo. Depois deste papo bem esclarecedor, está encerrado este segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, você confere o seguinte. A Mega Sena acumula e o prêmio está estimado em 80 milhões de reais para o próximo sorteio, que é na quarta-feira. O Ministério da Saúde aponta que mais de 4 milhões de crianças e gestantes não tomaram a vacina da gripe. O J Mais ABC volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então não sai daí que eu volto já. De volta com a parte final do J Mais ABC e olha só, a Caixa Econômica Federal realizou no sábado o concurso 2158 da Mega Sena. Mais uma vez, ninguém acertou as 6 dezenas e o próximo prêmio que será sorteado no dia 12 de junho, agora dia dos namorados, quarta-feira, terá o valor acumulado em torno de mais ou menos 80 milhões de reais. Vamos conferir as dezenas sorteadas, elas foram as seguintes, na ordem 9, 27, 35, 45, 46 e 59. Ninguém acertou esta sequência dos 6 números, mas a Quina teve 109 apostas ganhadoras. Cada uma deve levar aí mais ou menos R$ 42.700. A quadra teve bastante gente, 8.855 acertadores, pagando R$ 751,29 para cada uma delas. Agora, se você não esteve em nenhum desses 2 sorteios aí que pagaram alguma coisinha e ficou completamente sem grana e está precisando de dinheiro, é aposentado, olha que dica que nós temos. O Banco Paraná tem a solução. Confira o recado. Boa noite, Gil. Boa noite a você que assiste o J+. Eu tenho um recado muito importante para você. Você que está no sufoco, com muitas contas para pagar e precisando de uma grana extra, faça um empréstimo consignado com o Paraná Banco e tenha dinheiro na palma da mão rapidinho. Tá, mas qualquer pessoa pode fazer? Não, o empréstimo consignado é apenas para aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos e profissionais das Forças Armadas. E por isso tem taxas bem baixinhas. E temos uma super novidade. Além das lojas físicas, agora você também pode simular e contratar pela internet. Você que escolhe como quer fazer. Ligue agora mesmo para 0800 721 6060 ou contrate pelo site e receba o dinheiro na sua conta. Tudo fácil e sem sair de casa. É só acessar empréstimo.paranabanco.b.br. O Paraná Banco tem 40 anos e é pioneiro em empréstimo consignado. Nele eu confio e você também pode confiar. Paraná Banco, dinheiro na palma da mão. Tá dado o recado, obrigado, viu, Renata? Então, se você tem problema e esse é o seu problema, dinheiro, não fique no sufoco. Pegue o telefone e ligue para o Paraná Banco e faça um empréstimo consignado e resolva de uma vez esta situação. Lembrando que o Paraná Banco é dinheiro na palma da sua mão. Mudando de assunto, segundo dados do Ministério da Saúde, mostram que mais de 4 milhões de crianças e gestantes não tomaram a vacina da gripe. E quem traz todos os detalhes sobre este assunto é a nossa repórter Fernanda Fernandes, que volta aqui. Os dados apontam que desde 2011 vem caindo o número de crianças que tomam a vacina. 7 das 8 vacinas obrigatórias até 1 ano de idade estão abaixo da meta, como a vacina do sarampo, rubéola, cachumba e também pneumonia. Especialistas afirmam que a eliminação ou a baixa ocorrência de algumas doenças gera a falsa sensação de que não é mais necessário tomar a vacina. Mas é justamente nesse momento que, no caso da vacina da gripe, ela se aproveita das pessoas que não tomaram a vacina. Então eu vou reforçar tudo que a Fernanda disse. É justamente neste momento que, no caso do vírus da gripe,
ele se aproveita das pessoas que não tomaram a vacina. E olha só, nessa questão da vacina, vai um recado bem importante aqui para você. É importante que você tome todas as vacinas que estão disponíveis e necessárias. Sabe por quê? Agora, sexta-feira, começa a Copa América. O que isso significa? O que tem a ver com as vacinas? Veja você. Sabe quantas pessoas vêm de fora do estado? Quantas pessoas vêm de fora do país? E é nessa transição que os vírus acabam chegando na cidade. O estado de São Paulo está recebendo muita gente de fora. Então é importante que você tome as vacinas necessárias. Então agora você entendeu essa relação? Muita gente vindo de fora e você precisa estar prevenido contra essas doenças que podem vir de fora também. Então tome as vacinas que estão disponíveis. Procure um posto de saúde próximo da sua casa e pegue a sua cartelinha de vacina e veja o que está faltando, tá bom? Agora chegou a hora de falar de esportes no J Mais ABC. Vamos então à nossa coluna esportiva de hoje. Nosso estúdio de esportes é o Lucas Belks. Lucas, cadê você? Boa noite, Luquinha. Como é que você está? Tudo bem? Muito boa noite, Gil. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bom, tudo bom. Quais são as novidades esportivas dessa rodada que nós tivemos nesse final de semana com o jogo até da seleção? Vamos lá então, Gil. Pois é, jogo da seleção tanto feminina quanto masculina. A seleção feminina começou a disputar a Copa do Mundo e começou muito bem. Venceu a Jamaica pelo placar de 3-0, os 3 gols marcados pela Cristiane. Já a seleção brasileira masculina fez o seu último jogo antes da estreia na Copa América e venceu a equipe de Honduras pelo placar de 7-0. A seleção sem o Neymar, que se comportou muito bem, tá certo que o adversário não era lá aquelas grandes coisas. Já o Campeonato Brasileiro teve a sua 8ª rodada. No sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Ainda no sábado, lá em Minas Gerais, no estádio do Mineirão, Corinthians e Cruzeiro não saíram do zero, terminou tudo igual o jogo. No estádio da Ressacada, o São Paulo tentou vencer o Avaí, mas não conseguiu, também empatou sem gols, 0-0. São Paulo que não consegue vencer nesse campeonato e está em uma situação bem delicada. Já no domingo, o único paulista a entrar em campo foi o Santos na Vila Belmiro e venceu pelo placar de 3-1 o Atlético Mineiro. Agora sim conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhadinha na classificação. O Palmeiras é líder com 19 pontos, o Santos tem 17 e é o segundo colocado. O Atlético Mineiro com 15 pontos é o terceiro, o Botafogo é o quarto também com 15 pontos. O São Paulo é o 8º com 13, na 9ª posição o Corinthians com 12 pontos e lá na zona de rebaixamento o Fortaleza com 7 pontos é o 17º, o Vasco é o 18º, CSA é o 19º e o Lanterninha é o Avaí com 4 pontos, Gil. Legal, então tá dado o recado. Quem quiser saber mais de esportes, tem mais jornada esportiva aqui hoje, não tem? Com certeza, 19 horas, Roberto Gozzi convidados com muito esporte para você. E amanhã tem mais. Amanhã tem Carlos Carreiras, Gurian, no Futebol Mais Debate a partir das 20 horas e 30 minutos. Legal, fica com Deus, obrigado. Amanhã você volta com o Daço com todas as informações. Tchau, Luquinha, obrigado. E antes de encerrar o J Mais ABC de hoje, vamos a uma última notícia. Vem aí a 18ª Meia Maratona de Santo André. Confira aqui. Vem aí a 18ª Meia Maratona de Santo André. Em sua 18ª edição, a corrida promete ser um dos maiores eventos esportivos do ABC. Uma das principais meias maratonas do calendário de corridas de rua nacional, com um circuito que passa pelas principais vias de Santo André, cruzando toda a cidade. Além das corridas de 5, 10 e 21 quilômetros, a meia maratona ainda contará com provas infantis. É um evento para toda a família. Inscrições até o dia 23 de junho. Não perca! Tem um recado importante, viu? Olha, todo corredor que participou do evento como pagante em 2018 deve validar sua inscrição no site Minhas Inscrições, mas sem cedilha e sem o tio, então minhasinscricois.com.br até esse domingo, dia 9, para poder participar de forma gratuita da edição 2019. É um evento para toda a família. Inscrições vão até o dia 23 de junho. Então, não perca! Muito bem, ponto final. Com todas essas notícias, o J Mais desta segunda-feira, 10 de junho, Dia da Língua Portuguesa. Fica por aqui.
E se você quiser rever a edição de hoje, confira as reprises nos seguintes horários. A primeira, 00:30. A segunda, às 6:30 da manhã, já da terça-feira, para quem gosta de acordar cedo e ficar bem informado. Mais notícias sobre o Brasil e o mundo, principalmente daqui da região do ABC, você confere lá no nosso portal parceiro da TV+, que é o seguinte, N7, N de notícias, 7 de 7 cidades, n7.abc.br. Curta também a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Tenham todos um bom final de noite. Próxima edição do J Mais ABC, terça-feira, 6h em ponto, com a apresentação do nosso querido Dácio Arruda. Então, boa noite, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue agora com a nossa programação normal. Tchau, pessoal, fiquem todos com Deus.